Palmeiras e Corinthians é uma das maiores rivalidades do mundo, porém a diferença de qualidade dos dois times e o momento de ambos fora de campo são completamente distintos. No programa da Jovem Pan Esportes, Mauro César relata que essa diferença tende a aumentar nos próximos anos. Veja o vídeo, e se curtir deixa seu like, e veja o vídeo completo no canal da Jovem Pan. É isso. E o que só piora a situação, né, Bruno, Mauro, é que vai ter eleição. E quando vai ter eleição no Corinthians, a gente sabe o burburinho que tem nos bastidores. E isso interfere sim. Eu já cansei de perguntar para jogador. É sério que os bastidores ali, crise com diretoria, eleição, interfere dentro de campo? E todos respondem com unanimidade. É sério. Interfere. O clima no clube fica pesado, tem muita disputa política e tem um impasse, né? O grupo do Andrei Sanches põe dinastia sob risco. No poder há mais de 15 anos, grupo político enfrenta divisão na escolha do sucessor do Duílio. O grupo político que comanda o Corinthians desde 2007 e que tem o ex-presidente Andrei Sanches como a figura mais emblemática, enfrenta um impasse. Há cerca de 5 meses para a próxima eleição do clube, não há um candidato definido para suceder o Duílio Monteiro Alves. André Luiz Oliveira, figura notória na política do Corinthians e mais conhecido como André Negão, trabalha há 6 meses para se colocar como a bola da vez, mas enfrenta enorme resistência de seus correligionários. Andrés vem dizendo há meses que não pretende disputar as eleições, mas há no Parque São Jorge quem aposte numa reviravolta caso não se encontre outro nome de consenso ou caso as pesquisas indiquem que realmente André Negão não é competitivo. Em meio ao cenário de incerteza, outros nomes são especulados, como o de Jorge Calil, que já foi vice-presidente e diretor adjunto de futebol, ou de Wagner Alcântara, atual segundo vice. Mauro e Bruno, a gente tem essa situação, né? O Andrés foi no Reis da Resenha, comigo e com o Vamp, e chegou a dizer que ele pensava em colocar o André Negão, que ele achava que era um bom nome, mas que não tinha certeza ainda, que achava o André Negão o próximo ali da fila, na opinião dele, mas pelo jeito não há um consenso. Isso interfere ainda mais um Corinthians que vive uma crise financeira, que vive uma crise técnica, uma crise dentro de campo, uma crise na escolha de treinador e agora esse bastidor, essa ebulição política dentro do clube? Bom, é um grupo que está no poder há muito tempo e eles correm risco na eleição porque tem uma divisão, como você falou, né? Porque muitas vezes, claro que o resultado de campo pode ter alguma interferência, mas as eleições em clube de futebol, elas têm vários outros aspectos, né? Não é à toa que esse grupo está desde 2007 no poder, que no São Paulo o mesmo grupo está desde 2002 e em vários outros clubes aí, mesmo que resultados de campo não sejam tão bons, o grupo consegue se manter no poder. Então no Corinthians há essa divisão, por enquanto há um candidato de oposição que é o Augusto Melo, alguns falam até de novo no Paulo Garcia, mas nenhum nem outro, assim, não tem no Corinthians uma oposição, vamos dizer assim, feroz, assim, uma oposição realmente combativa, totalmente contrária. Existem grupos políticos e aí um grupo político lança outro candidato, então se ele não é do grupo que está no poder, naturalmente ele vira oposição, mas não tem aquela oposição que é totalmente contra, é totalmente rompida com o grupo que está no poder. Então alguns falam até de uma composição com o grupo de oposição, então vamos ver. Mas no Corinthians, esse lado político vai pesar esse ano, porque também quem está no poder e tendo seu grupo disputando a eleição pode, às vezes, gastar mais do que deve. Isso acontece bastante no futebol brasileiro. Mauro. Eu acho que o Corinthians, ele há muito tempo não tem, assim... Não surge no Corinthians um movimento de pessoas que possam ganhar a eleição e mudar o rumo do clube, né? São sempre os mesmos ali. Eventualmente dissidência. Você vê, o Mário Gobi era do grupo, depois concorreu contra. Virou ali uma dissidência, mas não teve chance, não venceu. E não surge nada de novo. São os mesmos. Você vê, essa discussão é antiga, né? Os nomes que você citou são os mesmos que já aparecem na política do Corinthians há décadas já. Isso já vem desde os anos de 2007, mais ou menos, né? Foi o ano do rebaixamento. São os mesmos, cara. 2007 foi há 16 anos. Então você vê que já vão para 20 anos, vão para 2... Se eles fizerem o próximo presidente,
teremos aí 20 anos de controle, de domínio político do clube pelo mesmo grupo, que ficam ali na dança das cadeiras se revezando. Então sempre surge o nome do ex-presidente André Sanches para voltar e fica nisso. Agora, me parece muito claro que o Corinthians precisava de gente nova, com outras ideias, gente com coragem e capacidade para parar a bola, colocar a ordem na casa, dar uma flamengada. Botar a ordem na casa, acertar as finanças, jogar limpo com a torcida, ter um time dentro das condições do clube, que seja um time mais fraco, que lute para rebaixamento com um time barato. Eu vou lutar para não cair, mas eu vou trabalhar com um time que vai custar 25% desse elenco atual. Essa é a nossa realidade. Eu duvido que a torcida do Corinthians abandonasse o time. Eu duvido. A do Flamengo não abandonou, por que a do Corinthians teria que abandonar? Se jogar limpo com o torcedor, olha, nós estamos quebrados. A situação está feia. Que nem os caras fizeram lá. Para quem não se lembra, 2013, 2012 teve eleição, 2013, os dirigentes do Flamengo contrataram uma auditoria, fizeram o levantamento da dívida, eram quase 800 milhões de reais. Isso hoje daria uns 2 bi. Uma dívida impossível. Mas com o potencial do clube eles conseguiram recuperar. Por isso, o Corinthians também tem. Então, se para a bola e abre o jogo com a torcida do Corinthians, a situação é essa. Tem que pagar o estádio, tem que pagar a dívida, não temos condições, não dá para continuar assim. Eu duvido que a torcida abandonasse o time. A questão é jogar limpo com o torcedor. Nosso time vai ser o time mais modesto, a gente não vai poder renovar contratos caros. Talvez a gente passe aí alguns sustos, talvez corra risco de rebaixamento, mas 2, 3 anos aí para tentar arrumar a casa e depois tentar voltar a um caminho. Eu acho até que um clube como o Corinthians, como isso aconteceu com o Flamengo, gente, empresas que não queriam se associar ao Flamengo porque era uma bagunça, começaram a patrocinar, começaram a colocar a marca na camisa, começaram a se associar, porque começaram a perceber que tinha alguma coisa séria acontecendo. O Corinthians tem tudo para fazer a mesma coisa, mas vai pagar um pedágio. O que está acontecendo? O Corinthians está pagando esse pedágio sem sair do lugar, porque não está ganhando nada, passa por situações constrangedoras. Essas matérias são muito ruins. Por que se eu sou, por exemplo, se eu sou o CEO de uma grande empresa, aí eu sou procurado por alguém que quer que eu seja parceiro do Corinthians, eu leio no noticiário que não pagou o jogador, que não pagou o fornecedor não sei do que, eu não vou me associar, gente, a isso. Porque se eu sou o CEO de uma grande empresa, eu tenho um compromisso com a marca, com os acionistas, com o consumidor do produto que eu coloco no mercado, e eu não vou me associar a um clube que tem esse tipo de problema. Então você tem que limpar um pouco a imagem, melhorar a imagem e passar uma imagem de clube responsável, que cumpre suas obrigações. E o Corinthians tem tudo para isso, gente. Eu acho assim impressionante, é um tempo perdido. E o pior, sequer está ganhando campeonatos. Não está ganhando campeonato. Está brigando para não cair. Para fazer essa campanha que está fazendo hoje, poderia ter um time muito mais barato. O time do Cruzeiro, por exemplo, não é muito mais barato? Veio da 2ª divisão. Faz campanha melhor, joga futebol melhor. E com jogadores mais modestos. Pegou o time da Série B, deram uma arrumada ali, quer dizer... E olha que vai demorar, hein, porque lá os problemas são enormes. E o Cruzeiro não pode comparar com o Corinthians, né? Todo respeito ao Cruzeiro, não dá para você comparar com o Corinthians. O potencial de arrecadação do Corinthians é muito maior. E eu tenho certeza que a torcida do Corinthians não abandonaria o time. Se chegasse um presidente com capacidade, olha, a situação é essa, vocês têm que ajudar a gente a remar. Vai ter estádio cheio, com um time ruim vai ter estádio cheio, a torcida vai apoiar, vai ajudar, vai colaborar, e o torcedor percebe o seguinte... É a hora de ajudar para sair do buraco, a gente vai sair e vai para o outro caminho. Mas não adianta. O Corinthians perdeu agora, foi eliminado da Libertadores, ele fala em contratação. Aí o Rojas fez gol no Flamengo, então ele é aquilo que eu falei, vocês viram? Chuta de média distância, bem. Não é um jogador extraordinário, não tem a participação ativa o jogo inteiro, mas ele bate bem pro gol. Deixou solto, ele faz. Ele já deu um chute perigoso no primeiro tempo. Aí falam que vão pagar o salário do Marinho, segundo você disse. É muito dinheiro, esse cara ganha muito menos na Argentina. Aí você oferece várias vezes que o cara ganha, quer dizer, o cara ele vem correndo. Mas o clube está em condições de fazer isso. Olha o caso do Paulinho, que veio com um parceiro. Qual é o parceiro lá do Paulinho, né, o Vanderlei? Que não, sumiu. Que sumiu. Sumiu o parceiro do Paulinho. Sumiu. E o contrato é firmado não com o parceiro, é com o clube. Gente, isso é muito sério. Não, e a novidade é que o Andrés pode ser o nome. Então, não, que diz que se não houver um consenso, pode ser o Andrés. Não sai do lugar. Não existe nenhuma corrente que surja, sabe, de pessoas corintianos capacitados, gente fora da política do Corinthians que possa chegar, não vai ganhar, não existe esse movimento, que é para salvar o clube. Isso que está acontecendo é muito sério, muito grave, cara. O Corinthians está numa situação que é muito preocupante, muito preocupante. Eu acho impressionante, assim, como tantos torcedores, até parte da mídia mesmo, tolera isso que é feito com o Corinthians. Eu acho um absurdo. Tudo bem, tá tudo bem. Aí ganha um jogo, que maravilha, o timão e tudo, aqueles clichês cansativos, né? Não, é sempre sofrido, tem que ser sofrido. É quando perde nos pênaltis pro Ituano, aí não tem esse papo de sofrido. Toma um sacode lá do Del Valle e ninguém fala em sofrido. Gente, não cola mais. O torcedor tem que ser um pouco mais astuto também. Vem com essa conversinha de que tem que ser sofrido. Não, tem que ser forte. O Corinthians tem que ser forte. E para ser forte, ele tem que passar por uma reestruturação.
O São Paulo, bem ou mal, acho que está tentando isso. É meio tímido. Mas o São Paulo não tem os salários que tem lá o Corinthians. Se você pegar o maior salário do São Paulo, que é o Caleri, é menos do que vários caras do elenco do Corinthians. Entendeu? O Caleri é o jogador mais caro do elenco do São Paulo. Então o São Paulo, ele dá uns tiros um pouco maiores ali, mas é mais comedido. E vê o que a torcida de São Paulo faz. Todo jogo. Eu nunca vi, acho que ninguém nunca viu a torcida de São Paulo ser tão solidária como agora. Sempre 50 Está sempre lá. É uma geração, tem os mais antigos e os mais novos. Esses mais novos, eu digo os de estádio, como o Bruno fala, os da rede social são os malas, como é a Flamimimi, essas malas que não vão a jogo, não conhecem o estádio, só sabem encher o saco. O Bruno é muito feliz quando ele fala isso. Os que vão ao estádio, eles entendem o momento do São Paulo, eles apoiam. É uma relação de amor mesmo, de solidariedade. Não, vamos ajudar esse time, cacete. Não vamos dar a perder pro Palmeiras. No outro jogo vai estar todo mundo lá. E por que o Corinthians seria diferente? Mas ficam vendendo ilusão, vendendo ilusão, vendendo ilusão. Acho isso muito triste, porque não vai sair do lugar. Pode até, circunstancialmente, ganhar um título, como quase ganhou a Copa do Brasil no passado. E se ganhasse, o que ia mudar? Ia ter um título a mais. Mas e aí? Continua no buraco. Isso é o bastante para o Corinthians. E, paralelamente, você vê o mais antigo rival, que é o Palmeiras. Eu não falo mal rival, porque tem o São Paulo também, tem o Santos, mas o mais antigo é o Palmeiras, né? Numa outra situação. Agora, o Palmeiras teve uma sorte. Apareceu um Paulo Nobre no caminho, que foi lá, turbinou com seus próprios recursos. Depois o clube pagou a ele, mas ajudou barbaridade. E ele tomou conta do clube, colocou gente capacitada, reestruturou o clube, acabou com várias coisas que eram nocivas para o Palmeiras e colocou no trilho. Agora está lá com a Leila Pereira, teve lá o Gagliotti, mas quem colocou no trilho foi... Não tem um Paulo Nobre no Corinthians. Não tem, no caso do Flamengo não foi Bandeira de Melo, foi um grupo de pessoas. Blandinho participou. Não tem um grupo de caras como chegaram no Flamengo em 2012 para ganhar a eleição, tirar quem estava lá e colocar nos eixos. O Corinthians não teve essa sorte. Era Landim, alguém assim. Valim e Bap. Landim, Valim, Bap, Langoni, Tosti. O Bandeira foi chamado. Bandeira chegou depois. Ele chega 24 dias antes da eleição, porque o Valim não podia ser candidato. Ele nem sabia o que era aquilo ali, puseram ali. Ele foi correto depois que ele seguiu as diretrizes determinadas, mesmo depois que esses caras se desentenderam, houve uma cisão. Mas quem começou? O Landim, ele foi vice de planejamento. Ele que fez ali com o planejamento do pagamento da dívida, de reestruturação do clube, como se fosse uma companhia, uma empresa. Entendeu? Teve vários caras que participaram na época, né? O Godinho também, que se afastou depois por uma questão pessoal lá dele, né? Também foi ele que começou, inclusive, a juntar esses caras. E o Corinthians não tem. Certamente existem corintianos que são caras bem-sucedidos nas suas áreas profissionais de atividade, que poderiam. Mas esses caras não apareceram. Não surgiu ainda alguém para juntar uma turma e falar, gente, vamos juntar um grupo aqui, vamos competir lá na eleição do Corinthians, vamos tomar o clube e vamos botar a casa em ordem? O Flamengo teve essa sorte. O Palmeiras teve um homem com muito dinheiro, apaixonado pelo Palmeiras. O Paulo Nobre era Palmeirinha quando corria de rally. Ele era conhecido como Palmeirinha, não era Paulo Nobre. Ele virou Paulo Nobre como presidente do Palmeiras. Então, Palmeirinha, Palmeirinha. E o cara foi lá e botou o clube em ordem. No caso do Corinthians não tem. E você ia olhar para o Palmeiras e ver, a distância vai aumentar, gente. Ela só vai aumentar. Desse jeito, só vai aumentar. Ela só não aumenta porque a torcida do Corinthians é muito grande. Então, ela sustenta isso aí. E acho impressionante como as pessoas não acordam para isso. E lamento que os colegas da imprensa, que são corintianos assumidos, em sua maioria, não se posicionem contra isso. Deveriam se posicionar, lutar, como jornalistas e como corintianos que são. Fazendo papel profissional e até pela paixão que tem pelos clubes. Mas muitos ficam ali ainda falando, tem que contratar. Contratar com o quê, gente? Sabe, isso aí é um papo furado dos anos 70. Eu acompanho o futebol dos anos 70. Já escutava isso quantas vezes? O Flamengo era eliminado do campeonato. 75, o Flamengo perdeu para o Santa Cruz do Maracanã. Ramon. Pô, todo mundo triste, tudo eliminado do Brasileiro. Né? Ok. Dia seguinte, lá, Jornal dos Esportes. Flamengo vai contratar não sei quem. Maradona foi contratado pelo Flamengo. Todo mundo era contratado. Não contratou ninguém. Cascata. Iludia o torcedor. E você ficava ali pensando, foi eliminado, mas vai chegar um craque. Falcão, quando o Flamengo tomou um sacode do Corinthians, que de 4-1, foi 83, né? Não, 84, quando o Fluminense foi campeão depois em cima do Vasco. Ele elimina, o Corinthians elimina o Flamengo, aí o Fluminense elimina o Corinthians no Morumbi e depois faz a final com o Vasco. No dia seguinte, a manchete dos jornais do Rio era Falcão vem aí. Falcão nunca passou pela porta do Flamengo. É hora de reequilibrar, né? É brincadeira, né, cara? Isso é muito antigo. Maradona, presidente, você está Maradona como vem você aí. soube? Como você soube, hein? Ó, a gente vai para um break.